Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje, graças a Deus, graças a Ele, para mais um dia do nosso desafio da leitura bíblica. Hoje nós vamos continuar no livro de Ezequiel. Vamos ler hoje do capítulo 14 até o capítulo 18. Então, pega aí a tua Bíblia e vamos dar início em Ezequiel, capítulo 14. Alguns anciãos de Israel foram me procurar e sentaram-se à minha volta. Então eu recebi a seguinte mensagem de Javé: Criatura humana, esses homens puseram ídolos em seus corações. Eles colocam diante de si o obstáculo que os fará pecar. E você acha que eu vou permitir que eles me consultem? Pelo contrário, diga a eles: assim diz o Senhor Javé. Qualquer israelita que põe seus ídolos no próprio coração, que coloca diante de si o obstáculo que o fará pecar, e em seguida vai ao profeta, eu mesmo Javé, eu lhe darei a resposta. Quando ele vier, eu lhe responderei de acordo com a multidão de seus ídolos. Desse modo, agarrarei por dentro os israelitas que se distanciaram de mim por causa de todos os seus ídolos. Diga, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Javé. Convertam-se, abandonem seus ídolos, voltem as costas para todas as suas abominações. É interessante aqui, né? Porque nós vemos aqui que a casa de Israel estava cometendo vários e vários pecados, adorando falsos ídolos, falsos deuses, né? Colocando coisas materiais no lugar de Deus, coisas visíveis no lugar de Deus, e se esquecendo daquele Deus que de fato e sempre existiu, aquele Deus que de fato é Deus. E é muito interessante a gente também trazer essa reflexão para nós nos dias de hoje, né? Quantas vezes nós nos colocamos deuses falsos no lugar de Deus? Quantas vezes, até anotei aqui, substituindo Deus por ídolos falsos? Quantas vezes, né, nós substituímos Deus por coisas materiais, por dinheiro, por poder? Quantas vezes? E é muito importante a gente entender, cara, que Deus é Deus. Não precisa, Deus não precisa de um título. Deus não precisa que alguém venha e o reconheça Deus. Ele é Deus. Não precisa alguém querer melhorar a Deus. Não tem necessidade de uma pessoa falar assim, não, eu vou aqui acrescentar coisas em Deus para que ele fique melhor. Não precisa. Deus é Deus. E por que que ele é Deus? Porque ele é Deus. Entendeu? Nós temos que nos colocar no nosso lugar e entender que ele é. Não precisa acrescentar, não precisa retirar. Deus, ele é tudo. E ele é o dono de todas as coisas. Por isso que nós temos que entender que Deus é Deus e nós devemos glorificar esse Deus. Assim como diz na palavra, convertam-se, abandonem seus ídolos, voltem as costas para todas as suas abominações. Então vamos nos converter, abandonar os pecados, abandonar os falsos ídolos, seja ele o dinheiro, o poder, o prestígio, virar as costas para essas coisas ruins e se colocar de frente para o Senhor, de frente para as coisas de Deus. Porque Deus, sim, merece o nosso sacrifício. Deus, sim, merece o nosso amor. Eu mesmo, Javé, eu responderei a qualquer israelita ou imigrante que vive em Israel, que se distancia de mim, que põe seus ídolos no próprio coração e coloca diante de si o obstáculo que o fará pecar, e em seguida vai consultar o profeta. Vou enfrentar tal homem e fazer dele um exemplo proverbial. Vou cortá-lo do meio do meu povo, e vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Se o profeta se deixa enganar e diz qualquer coisa, eu, Javé, o deixarei no seu engano. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei de Israel, o meu povo. São todos culpados. O castigo do profeta será o mesmo castigo de quem o consulta. Assim, a casa de Israel não vai se desviar de mim, nem se manchará com seus crimes. Então eles serão o meu povo
e eu serei o Deus deles. Oráculo do Senhor Javé. Recebi de Javé a seguinte mensagem: criatura humana, se um país peca contra mim, cometendo algum delito, eu estenderei a minha mão contra ele. Vou tirar-lhe os mantimentos e mandar a fome. Vou acabar com homens e animais. Se aí estiverem estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, por serem justos, conseguirão salvar a própria vida. Oráculo do Senhor Javé. Se eu soltasse animais ferozes pelo país, a fim de deixá-los sem filhos, e o lugar ficasse deserto, sem ninguém a passar por ele, com medo dos animais ferozes, e esses 3 homens estivessem no país, juro por minha vida, oráculo do Senhor Javé, que eles não conseguiriam salvar seus filhos e suas filhas. O país inteiro se transformaria num lugar arrasado, e só eles se salvariam. Se eu trouxesse espada para esse país e dissesse: espada, atravesse o país eliminando as pessoas e animais que houver por aí, e esses 3 homens aí estivessem, juro por minha vida, oráculo do Senhor Javé, juro que eles não conseguiriam salvar seus filhos e suas filhas, só eles se salvariam. Ou ainda, se eu mandasse uma peste para esse país e derramasse sobre ele a minha cólera com sangue, eliminando desse país pessoas e animais, se Noé, Daniel e Jó aí estivessem, juro por minha vida, oráculo do Senhor Javé, que eles não conseguiriam salvar seus filhos e filhas, só eles conseguiriam salvar-se por serem justos. Portanto, assim diz o Senhor Javé, mesmo que eu mande os meus 4 piores castigos, a espada, a fome, os animais ferozes e a peste para acabar com as pessoas e animais que existem em Jerusalém, sobrará nela um resto de filhos e filhas, trazido para fora, que conseguirá escapar. Eles vão sair à procura de vocês, e vocês poderão ver o comportamento deles e o mal que praticam. Então vocês se sentirão aliviados por toda a desgraça que fiz cair sobre Jerusalém, por tudo que mandei para ela. Eles aliviarão vocês, pois quando virem o comportamento deles e o mal que praticam, vocês compreenderão que não foi à toa que eu fiz tudo o que fiz para Jerusalém, oráculo do Senhor Javé. Capítulo 15. Recebi de Javé a seguinte mensagem: criatura humana, o que existe de especial na parreira que a faz diferente das plantas do bosque? Será que tiram dela madeira para fazer algum objeto? Ou alguém tira dela uma trave onde possa pendurar alguma coisa? Veja, ela é jogada no fogo para queimar, e o fogo devora as 2 pontas, e também o meio fica queimado. Será que vai servir para alguma coisa? Se quando ela estava inteira não servia para nada, quanto mais agora que o fogo a consumiu e ela ficou queimada. Por isso, assim diz o Senhor Javé, como aconteceu com a parreira silvestre que joguei no fogo para ser queimada, assim tratarei os moradores de Jerusalém. Vou enfrentá-los. Escaparam do fogo? Pois o fogo vai devorá-los. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé, quando eu enfrentar vocês. Vou fazer do país deles um lugar deserto, porque só praticaram a maldade. Oráculo do Senhor Javé. Até destaquei aqui esse capítulo 15, a explicação aqui que a Bíblia traz para a gente, que eu achei muito interessante. Olha para você ver o que diz aqui. O valor da videira está unicamente na uva que ela produz. Então, o valor daqueles estão naqueles frutos que elas produzem. Essa planta é símbolo do povo de Deus, chamado a dar frutos de justiça. Se ele não pratica a justiça, não serve para mais nada, pois a justiça é a carteira de identidade do povo de Deus. Então, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que querem viver segundo as vontades de Deus, têm que ter a sua identidade voltada para a justiça. Ser justo é algo bom, e algo bom está destinado a Deus. Algo justo está destinado a Deus. Então, está destinado a Deus, Então, que nós possamos apresentar sempre a nossa identidade na justiça, nas coisas boas, no amor e na fé, na caridade, na oração, no jejum e no perdão. Essa é a identidade dos verdadeiros cristãos. E aí, bora continuar?
tive que fazer uma pausa aqui, uma pausa relativamente grande. Aquele vídeo eu tinha iniciado, né? O início do vídeo, na verdade, ele foi iniciado na parte da manhã, mas devido a alguns imprevistos, estou finalizando ele aqui na parte da noite, beleza? Vamos agora para o capítulo 16. Recebi de Javé a seguinte mensagem: Criatura humana, faça Jerusalém tomar consciência de suas abominações. Diga-lhe, assim diz o Senhor Javé a Jerusalém, por sua origem e nascimento. Você é da terra de Canaã. Seu pai era amorreu e sua mãe era heteia. Quando você nasceu, quando veio a este mundo, não lhe cortaram o cordão. Não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram, nem esfregaram o seu corpo com sal, nem a enfaixaram. Ninguém teve compaixão de você ou pensou em fazer alguma coisa, com pena de você. Já no dia do nascimento você foi jogada fora, ao desabrigo, tal era a repugnância que sentiam por você. Depois eu passei por aí e vi você se debatendo no próprio sangue. Vendo-a ensanguentada, eu lhe disse, continue vivendo. Então eu fiz você se tornar como o broto do campo. Você cresceu, ficou grande e chegou à flor da juventude, os seios firmes e os pelos nascendo. Mas você estava nua e desprotegida. Passei por aí e vi você. Notei que estava na idade do amor. Então joguei a minha capa em seus ombros para cobrir a sua nudez. Fiz um juramento e me comprometi com você em aliança, oráculo do Senhor Javé, de modo que você passou a ser minha. Em seguida dei-lhe um banho, lavei o sangue que estava em seu corpo e a ungi com óleo. Depois eu a vesti com roupas bordadas, calcei-a com sapatos de couro fino, coloquei em você um laço de linho e a cobri com um véu de seda. Enfeitei-a toda, coloquei pulseiras em seus pulsos e colares em seu pescoço. Coloquei argola no seu nariz, brinco nas orelhas e uma coroa belíssima na cabeça. Suas joias eram de ouro e prata. Você se vestia de linho, seda e bordados. Sua alimentação era farinha de primeira, mel e azeite. Você se tornava cada dia mais bonita e ia tomando jeito de rainha. A sua fama corria o mundo, pois a sua beleza era perfeita, com o esplendor daquilo que a recobria, oráculo do Senhor Javé. Então nós vemos aqui, né, o símbolo de uma aliança amorosa entre Deus e o povo. Ele tinha feito ali, né, uma aliança, como se ele fosse o noivo e nós fôssemos a noiva, e ele, com todo o seu cuidado, foi nos enfeitando ali, foi cuidando de nós, como um esposo deve cuidar da sua noiva, né? Então, nós vemos aqui uma aliança que Deus fez com esse povo. Só que agora, preste atenção no que vai falar aqui a palavra. Você, porém, confiou demais em sua beleza. A sua fama a tornou prostituta e você passou a se entregar ao prazer com qualquer transeunte. Transeunte, não sei como é que fala a palavra certa. Então nós vemos aqui que aquela esposa que Deus tinha feito aliança foi uma esposa que diz, né? A sua fama a tornou prostituta. Uma esposa que adulterou aquele esposo que era tão fiel e cuidava tão bem dela. Você pegou suas roupas e com elas enfeitou com várias cores os lugares altos, onde você se prostituía. Pegou também as joias de ouro e prata que lhe dei, e com elas fez imagens de homens com as quais você se prostituiu. Depois você pegou seus vestidos bordados para cobrir essas estátuas e a elas ofereceu o meu incenso e o meu azeite. Também o alimento que lhe dei, a farinha de primeira, o azeite e o mel que lhe dei para comer, você o ofereceu para essas estátuas, como perfume para aplacá-las, oráculo do Senhor Javé. Você pegou até seus próprios filhos e filhas, que você havia gerado para mim, e os sacrificou, para que essas estátuas os devorassem. Como se as suas prostituições não fossem o bastante, você ainda matou meus filhos e os entregou para serem queimados em honra dessas estátuas. No meio de todas essas abominações e de todas as suas prostituições, você não se lembrou do seu tempo de criança, quando estava nua e desprotegida, e se debatia no próprio sangue. Mas, para cúmulo de todas as suas maldades, ai de você, oráculo do Senhor Javé,
Por todo canto você fez um nicho e um lugar alto. Construiu um lugar de pecado nas encruzilhadas, desonrando sua beleza, abrindo as pernas para qualquer transeunte e multiplicando assim seus atos de prostituição. Você se entregou também aos egípcios, seus vizinhos corpulentos, só para aumentar suas prostituições e para me insultar. Então eu estendi a minha mão contra você, reduzi seus alimentos e a entreguei nas mãos de suas inimigas, as cidades dos filisteus. Até elas se envergonharam do seu comportamento indecente. Depois você se tornou prostituta dos assírios, porque ainda não estava satisfeita. Por mais que se entregasse à prostituição, você não se saciava. Com os caldeus, você aumentou ainda mais sua prostituição na terra de Canaã, mas nem com isso você se dava por satisfeita. Que ódio que eu tinha de você, oráculo do Senhor Javé, quando você fazia tudo isso, prostituta descarada. Quando você construía lugares altos nas encruzilhadas, lugares de pecado nas praças, você nem parecia uma prostituta que recebe pagamento, mas mulher adulta que recebe estranhos no lugar do marido. Olha para você ver. Você nem parecia uma prostituta que recebe pagamento, mas mulher adúltera que recebe estranhos no lugar do marido. Para as prostitutas se costumam pagar. Você, porém, é que pagava a todos os seus amantes. Você é que lhes pagava para que eles, de todos os lados, fossem à sua casa procurá-la, como prostituta. Você fazia o contrário das outras prostitutas. Ninguém a procurava. Era você que pagava. Não eram eles que lhe pagavam. Você era mesmo diferente das outras. Então aquela esposa que era tão amada de Deus se tornou adúltera, se tornou prostituta. Então aqueles filhos onde Deus tinha colocado a sua aliança verdadeira caíram no pecado, traíram ele e se prostituíram com coisas pecaminosas. Então que nós possamos repensar as nossas atitudes, os nossos atos, pois não é isso que o Senhor quer pra gente. Deus quer nos salvar. Deus quer nos libertar dessa prostituição, desse adultério, dessa infidelidade que nós estamos para com Ele. Então, reflita e peça perdão para Ele, para que Ele possa perdoar os seus pecados. Mas peça perdão verdadeiramente, não da boca para fora. Versículo 35. Pois bem, prostituta, escute a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé. Você esbanjou o seu dinheiro e nas suas prostituições mostrou a sua nudez a seus amantes e a seus ídolos imundos. Além disso, você ofereceu o sangue de seus filhos para eles. Pois bem, vou reunir todos os seus amantes com quem você manteve relações, tanto aqueles de quem você gostava, como aqueles de quem você não gostava. De todas as partes vou reuni-los contra você. Descobrirei sua nudez para que eles vejam suas partes íntimas. Condenarei você ao castigo das adúlteras e assassinas, descarregando sobre você o meu furor e o meu ciúme. Nas mãos deles eu vou entregá-la, e eles vão destruir de você lugares de pecado, derrubar seus lugares altos, arrancar sua roupa, pegar suas joias e deixá-la completamente nua. Eles vão alvoroçar a multidão contra você, para apedrejá-la e atravessar você com espadas. Colocarão fogo nas casas de você e aplicarão a você o castigo na presença de muitas mulheres. Então você vai parar com a prostituição e nunca mais pagará o preço. Só então eu aplacarei a minha ira contra você. O meu ciúme irá embora. Eu me acalmarei e não ficarei mais indignado. Já que você não quis lembrar-se do tempo de criança e me provocou com todas essas coisas, eu farei você sofrer as consequências do seu comportamento. Oráculo do Senhor Javé. Você não acrescentará outras infâmias às suas abominações. Falando de você, todo mundo repetirá o refrão: tal mãe, tal filha. Você é bem a filha da sua mãe, que detestava o marido e os filhos. Você é bem irmã das suas irmãs, que também detestavam os maridos e os filhos. Sua mãe era Eteia e o seu pai era Amorreu. À sua esquerda mora a sua irmã mais velha, Samaria, com as cidades que dela dependem. À sua direita, a sua irmã mais moça, que é Sodoma, com as cidades dependentes. Você não apenas seguiu
o caminho delas e imitou suas abominações. Isso era pouco. Você ganhou delas em depravação. Juro por minha vida, oráculo do Senhor Javé, que sua irmã Sodoma, com suas dependentes, nunca agiram como você e suas próprias dependentes. O pecado de sua irmã Sodoma foi este: ela e as cidades dependentes estavam cheias de soberba, abundância e despreocupação, mas não deram a mão para fortalecer o pobre e o indigente. Eram orgulhosas e faziam coisas abomináveis, por isso eu as eliminarei, como você viu. Samaria não cometeu a metade dos seus pecados. Você comete mais abominações do que ela. Com todas as abominações que pratica, você até faz suas irmãs parecerem santas. Então, assuma a responsabilidade pela sua falta de vergonha, porque com seus pecados você reabilitou suas irmãs. Você se tornou pior do que elas. Perto de você, elas são inocentes. Crie vergonha, carregue o peso do descaramento, porque você fez suas irmãs parecerem justas. Eu vou mudar o destino delas, o destino de Sodoma e das cidades que dela dependem, o destino de Samaria e de seus dependentes, e no meio delas também vou mudar o destino de você. Assim você carregará o peso do seu descaramento e ficará envergonhada por tudo que fez, isso as consolará. Então sua irmã Sodoma, com as próprias dependentes, voltarão ao que eram no passado. Samaria e suas dependentes também voltarão a ser o que eram antes, e até você, com suas dependentes, voltará a ser o que era antigamente. Sua irmã Sodoma era alvo de suas críticas no tempo em que você era orgulhosa, antes que suas próprias vergonhas fossem desnudadas. Pois bem, agora você é objeto de caçoada das cidades de Édom e de todas as vizinhas cidades filisteias, que a insultam por todos os lados. Você arcará com suas próprias infâmias e abominações, oráculo do Senhor Javé. Então nós vemos aqui que nós seremos julgados pelas nossas próprias ações, sejam elas boas, sejam elas ruins, pelos nossos próprios pecados. Então é importante nós sempre lembrarmos de nos converter, pois se nós seremos julgados pelas nossas infâmias, pelas nossas abominações que cometemos, vamos nos arrepender, porque sem um arrependimento verdadeiro, nós, infelizmente, vamos morar no inferno. Assim diz o Senhor Javé: vou agir com você do mesmo modo como você agiu. Você desprezou o juramento e quebrou a aliança. No entanto, eu me lembrarei da aliança que fiz com você, quando você era jovem, e farei com você uma aliança eterna. Então você se lembrará do seu comportamento e se envergonhará, quando você acolher suas irmãs mais velhas e mais novas, pois vou dá-las a você como cidades dependentes, mesmo que isso não faça parte da aliança que fiz com você. Eu mesmo farei aliança com você e você ficará sabendo que eu sou Javé. Isso para que se lembre e se envergonhe e, humilhada, já nem queira mais falar, quando eu a perdoar tudo o que você praticou, oráculo do Senhor Javé. Trouxe até a explicação aqui que a Bíblia traz para a gente sobre a última parte aqui do capítulo 16, que diz o seguinte: a fidelidade de Javé, a aliança, a fidelidade de Javé à aliança é mais forte do que as infidelidades do seu povo. Então a aliança que Deus tem com os seus filhos é muito mais forte do que os nossos pecados, do que a nossa infidelidade, do que as coisas ruins que nós praticamos. O perdão de Javé faz o povo reconhecer a própria infidelidade para se converter e voltar à aliança. Então é pelo perdão do Senhor, pelo perdão de Deus, que nós entendemos quanto nós somos infiéis, quanto nós somos pecadores. E Ele nos chama para nos converter e voltar com essa aliança verdadeira de nós junto com Ele. Amém? Então assim nós finalizamos com a leitura do dia de hoje. Leitura aí dividida, né, em partes durante o dia, mas é porque estava uma correria aqui no dia de hoje, mas não tem problema. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo as obrigações, tá bom? Um beijo, um abraço para você, até amanhã. Tchau, tchau.